Olá, boa noite. Estamos aqui para a aula inaugural aqui do nosso curso de GNU com Linux e com ênfase em redes. Aula número 1. E como sempre eu falo toda essa história aqui, que o vídeo está sendo gravado e que vai ser disponibilizado para os alunos e alunas sob a licença Creative Commons by Share Alike, aquela que possibilita que você, se desejar, faça alterações, modificações, não é? Desde que você compartilhe sob a mesma licença e que você dê créditos nisso que você está fazendo, né? Então, o material aqui é livre. Muito bom. Para a gente começar, eu sempre tenho que começar aqui, eu sempre começo pelos agradecimentos. Então, vamos lá, vou agradecer às alunas e os alunos que dedicaram a sua confiança em participar aqui do curso, né, antecipadamente fazendo a inscrição. Agradecer, eu sempre agradeço ao pessoal do YouTube que manda lá mensagens de estímulo e tudo mais. Agradeço ao Blau, porque o Blau é que desenhou aqui esse visual e tal e coisa. Ao Luiz Leal, que nos fornece aqui a possibilidade de ter uma instância do Jitsi para a gente poder gravar aqui as aulas, fazer as videoconferências e tal. Agradeço sempre a Virgínia, que afinal nos fornece lá o Creteuzinho, né, que é o servidor em que a gente faz uma porção de testes, usa a virtualização. Agradeço ao Cristiano, que doou esse equipamento, que é o que eu uso para fazer as aulas, as gravações e etc. E nesse caso aqui, nessa aula em particular, nesse curso em particular, agradeço ao Edu, que foi quem efetivamente deu sugestão da gente fazer o nosso curso de GNU Linux com um enfoque também em redes, né? Juntando um pouco dos dois cursos, do curso de GNU Linux e do curso de redes, né? Agradeço aí as forças do universo e estamos aqui para o nosso curso de GNU Linux com redes do professor Creteu. Eu sei que a maior parte das pessoas que entram aqui já me conhecem, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui, porque acho que faz parte, né? Antes até de começar com isso, lembrar que a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper sem nenhum problema, né? Inclusive porque assim eu fico sabendo que está tudo em ordem, né? Porque o que é que acontece? Eu fico enxergando para poder acompanhar os slides e tudo. Como eu só tenho um monitor, eu fico olhando a tela do próprio OBS. Então eu não vejo a tela da videoconferência. Então, se por acaso cair a videoconferência, eu vou demorar um pouquinho para perceber que ela caiu, né? Então, se você pudesse manifestar aí, beleza. Se você não tiver a vontade de usar o áudio, não tem problema. Você põe aí a sua pergunta e aí eu já peço a algum colega que esteja usando o áudio, ao ver uma pergunta aí no chat do Jitsi, me interrompe que a gente trata dela. Perfeito? Isso, um barulhinho assim eu também fico sabendo que as coisas estão andando, né? Bom, eu sou o Creteu, né? Creteu é uma palavra de crioulo de Cabo Verde que quer dizer bem-querer, né? Quer dizer algo como os casais, quando se amam, um diz ao outro: Boa, Creteu, você é o meu Creteu, você é meu bem-querer. Eu sou engenheiro, trabalho aí com o GNU Linux há mais de 20 anos, né? Eu coloco aí como esse mini currículo aí que eu tenho essas certificações aí, que na verdade elas já venceram, né? Eu acho meio chato e como a minha atividade não está exigindo, eu não as refiz, né? Mas eu fiz lá a LPI, que é do Linux Professional Institute, o CP, que é o Ubuntu Certified Professional, o CI, que é o Ubuntu Certified Instructor, né? E por aí vai. Eu tenho colaborado, não muito até, mas com o empacotamento no Debian, então eu sou um empacotador e a partir de comecei a fazer isso desde 2015 e depois consegui aí o status de Debian Maintainer, né, que é alguém que pode enviar diretamente para os servidores do Debian as novas versões daqueles pacotes que eu tenho esse privilégio, né? Então, os pacotes que não são muitos, mas os pacotes que eu
mantenho no Debian, eu posso mandar sem pedir autorização. A autorização já foi concedida, né? Então, eu sou um Debian maintainer. Eu tenho uma pós-graduação em segurança e auditoria de sistemas, que eu não fiz o TCC, então, no fim das contas, não vale nada também, né? Já dá para reparar que eu não sou muito ligado a essas questões muito formais, né? Sou um entusiasta também do Esperanto, idioma de criação humana, lá do Zamenhof, que é um assunto que nos pós-aulas a gente pode tratar, um aficionado do Debian e um amante do cubo mágico. Esse sou eu aí, né? Como diz o Clóvis de Barros Filho, quando a gente vai descrever o que somos nós, né? A gente poderia dizer que a gente milhões de células que se dividem, o que não seria mentira, a gente poderia dizer uma porção de outras coisas que não seriam mentira, mas que não é efetivamente o que as pessoas querem saber quando perguntam quem somos nós, né? Quando a gente vai se autodescrever, o que a gente faz, na verdade, é descrever quais foram as escolhas que a gente fez na vida, né? E dentre essas escolhas, nem está aqui no currículo, né? Há um ano e mais alguns dias eu me tornei aqui um funcionário do Banco do Brasil, né? Passei lá no concurso e tudo mais, e 6 horas por dia estamos lá nos dedicando à atividade de bancário, né? Que eu confesso a vocês que se eu soubesse que eu ia curtir tanto, eu já tinha feito isso há mais tempo, né? Mas as coisas só chegam na hora mesmo que tem que chegar, né? Muito bem. Ainda falando de mim, a gente tem lá um canal no YouTube, que é o Creteu 2001, né? E que tem uma versão, inclusive, deste mesmo curso aqui, é uma versão, digamos assim, mais reduzida e tudo, que já é antiga e que, quando eu passei a usar esse modelo de aulas ao vivo, por videoconferência, ficou até meio obsoleto, sei lá. Acho que não, muita gente ainda pode aproveitar aquele material, porque fundamentalmente tudo que está lá continua valendo. Aqui no nosso curso, a gente vê aqueles conceitos que estão lá e, além disso, aprofunda muito mais do que o que está lá, não é? E faz os laboratórios, os experimentos, as oficinas, né? Que essa é a proposta aqui do curso, né? Quais são os objetivos do nosso curso? Eu sempre falo dessa questão de base sólida, né? Do básico, mas não o básico no sentido de ser só o elementar, ou de ser fácil, ou de ser superficial. Muito ao contrário, né? O básico a que me refiro nessa construção da base sólida sobre o sistema é a base efetivamente, ou seja, entender as coisas como de fato elas são, terem controle sobre elas, né? Para que a gente possa usar o sistema aí de maneira mais confiante e extrair do sistema e do computador algo que seja mais interessante e sob o nosso controle, né? O que, obviamente, vai possibilitar, caso seja o seu desejo, um avanço profissional. Então, a ideia é essa, né? A ideia não é ter todas as respostas, mas a ideia é ajudar a construir essa percepção, senso crítico e o modus operandi de lidar com os problemas, com as coisas, e inclusive de pesquisar por suas soluções, né? Eu reitero que é muito importante, no meu modo de pensar, a gente entender o que é a gente aprender e usar um sistema que é composto por softwares livres. Então, a importância de um sistema que use softwares livres também é parte das nossas discussões aqui e tudo mais. É claro que eu tenho total consciência de que nem todo mundo tem o privilégio de poder usar exclusivamente softwares livres, né? Isso é para muito poucos, né? A gente, em muitas circunstâncias, pode ser que precise, né? Por questões nas quais a gente não tem a escolha, ou até mesmo que tenha a escolha, né? Então, ainda há pouco a Virgínia falava que tem lá um computador com o Windows para fazer um joguinho. Ela não está sendo obrigada a fazer isso, ela escolheu fazer isso, né? Então, nessas circunstâncias, a coisa é um pouco diferente, né? E cada um deve, a meu ver, pensar qual é que é
a forma de melhor de escolher, né? Então, aprimorar a capacidade de resolver problemas, porque a gente entendendo como as coisas funcionam, a simplicidade que a gente procura demonstrar que o sistema possui, vai facilitar a compreensão de como ele funciona e, portanto, vai facilitar em demasia a solução de problemas, né? Porque durante todo o curso, nos nossos laboratórios e oficinas, a gente vai lidando com isso, né? Nas minhas demonstrações, durante as aulas também, né? O objetivo de tudo isso pode ser profissional, mas pode ser amadorístico, pode ser apenas para você administrar o seu próprio sistema de uma maneira mais confiante e com controle, né? E todo esse arcabouço de conhecimentos pode ajudar e fatalmente ajudará a ampliar o uso potencial que você dá do sistema, pensar em coisas que antes você não pensava, né? Agora, isso tem um custo mental que é preciso todo mundo saber da existência dele. Por quê? Porque a minha forma de abordar é uma forma que procura quebrar pseudos-verdades, quebrar o que eu chamo de janelagem, né? Que depois eu vou explicar isso com mais cuidado, mas a maneira, um espírito, uma mentalidade de lidar com as coisas. Aqui, especialmente no espaço da aula, eu costumo ser chato assim para falar de certos termos, né? E a gente procura fazer essa correção, não por qualquer tipo de coisa pedante e tudo, mas quando a gente vai escolhendo as palavras, isso nos ajuda profundamente a entender as coisas. Vou dar um exemplo. Eu vou reiniciar o PC. Ninguém reinicia o PC, porque o computador a gente só tem a possibilidade de ligar e de desligar, né? O que a gente reinicia é o sistema operacional. Mas Cristiano, todo mundo entende quando fala que vai reiniciar o PC. Sim, é verdade. E, portanto, por aí afora, talvez você continue falando assim e não vai precisar corrigir ninguém que tenha falado assim. Mas se você vai introjetando essas ideias, as coisas vão ficando mais claras na sua cabeça, e isso é que vai proporcionar essa tal capacidade que você vai adquirir de solucionar problemas que antes você não solucionava. Para conseguir tudo isso, né, eu pensei num conteúdo, né, durante o curso todo, né, e nesta versão do curso, eu estou com uma ideia aqui, é claro que vai depender da concordância de vocês, inclusive, porque não está explícito isso lá, mas a ideia é a seguinte, esta é a quarta vez que eu vou fazer um curso de GNU Linux, é a primeira vez, gravado aqui, né? É a primeira vez com esse enfoque também em redes, né? Então, para que a gente consiga, no nosso tempo disponível, ver todo o conteúdo, naturalmente que a gente não vai poder dar exatamente o mesmo tempo que se deu nas outras turmas que falava só de GNU, não falava de redes e tudo mais, né? Mas o que a gente pode fazer para, digamos assim, aproveitar melhor o tempo aqui, né? É que cada uma dessas aulas deste conteúdo está disponível em 3 versões e você vai ter acesso a todas elas. Então você pode assistir todas as aulas de cada uma das turmas, as aulas gravadas de cada uma das turmas. Então, se, por exemplo, eu falo de um tema aqui e esse tema não deu tempo de aprofundar mais, você tem ainda um material onde eu trato com mais profundidade aquele tema. Essa é a ideia. Então, a ideia deste curso é que a gente, para poder dar esse maior enfoque a redes e tudo, talvez a gente tenha que falar um pouco menos, né? O que não é muito fácil para mim, mas de falar um pouco menos sobre certas coisas. E se você quiser ouvir um pouco mais detalhes e tudo, tem lá o material à tua disposição para você acompanhar lá também. Então, é bastante material que tem, né? Cada aula que a gente dá aqui tem em torno de 2h30, 3 horas, né? E por aí afora, né? Dependendo do assunto, né? Então, a gente sempre tem essa disposição. Então, para conseguir todos aqueles objetivos, né? A gente começa
falar sobre os conceitos básicos do que é software livre. Muito provavelmente você que está aqui nos acompanhando já tem uma noção muito boa, ou pelo menos razoável, do que é software livre. Mas é bom, penso eu, que a gente fale para tirar algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm, algumas coisas que não estão claras e tudo mais, né? Então, vou sempre, durante todo o curso, eu dou enfoque ao software livre por ser um entusiasta do software livre e tudo mais, né? E sou um radical, né? No sentido de que vou às raízes. Então, eu sempre procuro, isso não no sistema operacional GNU, mas sempre foi assim, de entender a coisa como ela é de fato, lá embaixo, né? Como é que as coisas se juntam, se encaixam, né? Sempre foi um desejo, desde pequenininho, né, em fazer isso. E depois de velho, ou de jovem há mais tempo, isso continuou, né? A gente vai ver aqui os conceitos básicos de um sistema GNU, o que compõe, como é que uma coisa se comunica com a outra e tudo mais, né? Logo nas nossas primeiras aulas, a gente vai fazer uma instalação de um sistema operacional GNU, que naturalmente, pela minha preferência ser o Debian, né, eu vou mostrar uma instalação de Debian. Ou quem sabe a gente pode até fazer outros em outros momentos, mas eu dou ênfase maior ao Debian, né? Ah, mas Cretiel, então se eu não usar o Debian, eu não vou poder aproveitar o que você está falando aí no curso? Não, ao contrário, vai poder aproveitar sim, porque algumas coisas que a gente fala aqui no curso são específicas do Debian, mas a maioria das coisas que a gente fala aqui não são específicas do Debian. Até porque muito do uso de qualquer sistema operacional GNU é igual, né? As ferramentas são as mesmas, afinal, o sistema operacional é um só, é o sistema operacional GNU. E cada uma das distribuições são distribuições deste sistema operacional, né? Então, já começa daí que não são distribuições do Linux, né? Porque Linux é só um pedaço, né? Linux é só o kernel, é uma parte fundamental, importantíssima, né? Mas não é todo o sistema operacional. E aqui sempre a gente vai dar enfoque a isso, né? Eu notei aqui que o microfone deu uma... Não sei se estourou para vocês aqui, mas aqui no OBS ele apareceu um vermelhão aí. Estourou? Tá ok o áudio? Não, tá tudo aqui tá tudo certo. Então tá bom. Depois que a gente falar da instalação do Debian, eu vou falar dos princípios do Unix, que vai nos dar conceitos muito importantes do sistema operacional, de forma geral, mas que foram implementados lá no Unix e foram reproduzidos, né, nos sistemas operacionais GNU, né? Para isso a gente vai entender aí o FHS, a hierarquia do sistema de arquivos, porque no sistema operacional GNU as coisas estão nos lugares certos, definidos, né? Os aplicativos têm um lugar certo, os manuais têm um lugar certo, a documentação tem um lugar certo, enfim, a estrutura do sistema toda é separada em pedacinhos, organizando para que fique mais simples de conseguir encontrar as coisas. Quando eu for falar de entender o boot, né, essa aula é uma das aulas que eu sempre adoro, né? E por quê? Porque é muito difícil de encontrar pela internet ou em qualquer outro lugar uma explicação sobre o que acontece no boot, né? E, no entanto, o boot é uma parte imprescindível, né? E que ajuda a gente a resolver um monte de problemas que muitas vezes se dá na estrutura do boot, né? E mais do que isso também, a gente entendendo como funciona o boot, eu falei um pouco também antes de um amigo que é o Guarini, que tinha um computador usado pela empresa e ele estava com vontade de usar o GNU ali também, né? E a gente deu um jeito de criar um disco virtual que ele gravou no Drive C lá do Windows, ou seja, não foi necessário mudar nada, mexer nada no particionamento do disco e tudo, do computador da empresa. No entanto, ele conseguia dar boot num GNU. A forma de fazer isso, eu não procurei, não achei num tutorial, né? Eu fiz o meu próprio, eu fui lá atrás e descobri por quê? Porque eu entendo como o boot funciona. Então, entendendo como o boot funciona, a gente consegue ampliar um monte de coisas
opções e possibilidades de usar, né? Eu também dou muito foco, né, para o nosso curso aqui, que a gente tem a proposta da pessoa evoluir, da pessoa ter controle sobre o sistema. Então eu considero que para isso ocorrer é obrigatório o uso do terminal, né? A gente não tem nada contra quem usa interface gráfica, eu estou usando nesse instante interface gráfica, mas eu penso que a administração do sistema deve ser feita via terminal. É claro que uma pessoa leiga, que provavelmente não é a que está acompanhando aqui o curso, talvez não queira fazer isso, não está disposta a aprender isso. Mas para quem quer se aprofundar, me parece muito evidente que a gente precisa saber lidar com o sistema a partir de um terminal. Isso amplia demais a nossa capacidade de fazer coisas e de ter controle sobre as coisas, inclusive sobre aqueles computadores remotos, virtuais, etc., que para ser administrado não tem interface gráfica, né? Interface gráfica é alguma coisa que tem um uso bem específico, né? A gente vai ver também uma porção de programinhas básicos aí, né, para poder lidar com o nosso sistema operacional. E para começar a juntar com as redes, a gente vai começar, e para fazer isso eu vou ter que falar de alguns conceitos de rede também, para a gente alinhar aí o nosso conhecimento, né, para a gente poder fazer e lidar com configuração de rede, com serviços, nada assim neste curso não é para ser profundo, né? Porque você sabe que você pegar um livro de Apache, por exemplo, é um calhamaço desse tamanho, Bind é um outro calhamaço desse tamanho, e é claro que a gente não vai ter tempo de ver tudo isso, e além do que eu não sou um especialista em nenhum desses programas, por exemplo, de rede. Mas a ideia é a gente trabalhar um pouquinho isso e colocar uns serviços desses para rodar, para entender o básico, e aí cada um, na medida da sua necessidade, pode se aprofundar, né, em cada um desses temas. Não há curso de GNU que dê conta de falar com profundidade sobre todos os temas possíveis. A minha proposta de aprendizagem e de curso é que você tendo, né, eu diria mais até, eu garanto que se você tem os conhecimentos de forma sólida, os conhecimentos básicos de funcionamento do sistema operacional, você vai tão longe quanto você queira. Por quê? Porque onde as pessoas acabam esbarrando não é lá no alto nível, é no nível mais elementar, mais básico de compreensão do sistema. Tendo isso, você vai atrás daquilo que for necessário, né? Como diz o Simplex, né? Lê manual, lê arquivo de configuração, passa a adquirir uma expertise maior para fazer uma pesquisa via internet e conseguir descobrir aquilo que mensagem de log, internet, etc., para conseguir descobrir e se aprofundar naqueles serviços que se façam necessários aí no seu dia a dia de trabalho ou no seu hobby, né? Ainda dentro dos conteúdos, vamos ver pacotes, sistemas de arquivos, permissões de arquivos, processos, módulos do kernel. Vamos falar do nosso polêmico systemd e um pouquinho sobre sistemas de iniciação, né? Tem uma aula que eu gosto de dedicar exclusivamente à solução de problemas, né? Onde eu procuro falar uma porção de diretrizes aí que eu acho que ajudam na solução de problemas, mas eu gosto de salientar que em todos as minhas ilustrações aqui de uso do terminal e tudo mais, a gente está, de certa maneira, mostrando uma metodologia de resolver problemas, né? Então, eu não tenho medo de nenhum problema já há algum tempo. Por quê? Porque a gente vai atrás de entender o que está acontecendo, justamente porque tem o conhecimento fundamental e básico de como funciona o sistema. Nem todos os problemas são fáceis de resolver, nem todos são elementares, né? Mas é claro que isso tudo vai compondo o expertise que a gente deseja ter, né? Vamos administrar um pouquinho, entender essa estrutura de usuários e tudo que a gente tem por aqui, né? Como é que é a dinâmica? Então, antes de falar da dinâmica,
Tá tudo claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Fique à vontade, por favor. Se é que ainda tem alguém assistindo aqui, né? Diga lá, Virgínia, Simplex, Yuri, Carlos, Edu. Opa, Tá ótimo, deixa tudo sob controle. Então tá bom. Diga. Sugiro que você desmembre aí também o conteúdo de rede. Não sei se você vai falar de classe, de IP, igual no curso de redes. Não dá, como eu te falei, não dá para falar com a mesma profundidade. Mas sim, vamos falar disso sim. Beleza. O que a Virgínia estava zoando aqui? Mais de 21 anos, há muito tempo, né? Não, eu comecei a mexer em GNU lá em 99, 2000, então eu acabo arredondando aí, né? Para não ter que toda hora, cada ano ir lá e mudar 20, 21, 22, né? Aí mais de 20 já tá bom, né? Mais do que isso é desnecessário, né? Muito bem. Como é que é a dinâmica, então, aqui das nossas aulas? A gente tem aí os nossos horários, que estão lá no material de apoio, né? Explicado lá quais são as datas, os horários, sempre, inclusive foi uma sugestão do Edu também, não é, Edu, de começar às 19h30 e não às 20 horas, né? Já prevendo... Isso. Já prevendo que acontecem certos pré-aulas aí, que às vezes se alongam um pouquinho, né? Mas para que não fique muito tarde, porque afinal muita gente vai ter que ir no dia seguinte acordar cedo para ir trabalhar, né? Então, a dinâmica das aulas aqui, elas são ao vivo aqui na plataforma do Jitsi, né? Sempre nesse endereço que você acessou hoje, né? Que está lá disponível lá no grupo, né? E a gente também disponibiliza para as demonstrações esta forma que a gente faz com o Temate, né? Então eu vou lá para o terminal aqui para mostrar isso para vocês, ó. Em muitas, está todo mundo vendo o terminal aí, eu não tenho mais o feedback do OBS. Tá tudo certo. Então, esse terminal, que se você está vendo isso na sala do Jitsi, às vezes, né, por renderizações e tudo, fica ruim de ler. Então eu sempre forneço esse endereço aí do Temate, que eu coloquei aí na sala do Jitsi, para que você possa acompanhar direto, ou via navegador web, ou via SSH, aqui o terminal. E se você, tanto pelo HTTP quanto pelo SSH, se você quiser, você pode inclusive copiar. Então eu rodei algum comando aqui, né, e você achou interessante e quer copiar, você consegue copiar o comando, né? Então me parece que é uma forma bacana de fazer isso, e por isso eu passei a usar esta estrutura. Inclusive isso aqui é para mostrar para o pessoal lá que acompanhou que o Trix já não está mais igual ao Bookworm, né? Já não é mais a mesma coisa, porque já recebeu, que não foi o caso agora, mas já recebeu atualizações. Então, nas minhas demonstrações usando o terminal, a gente faz uso aí deste jeitão para ficar mais agradável para todo mundo, né? A gente gosta de fazer, ou durante as aulas, ou numa aula específica e tudo, a ideia de fazer os laboratórios, né? Que é a gente resolver algum problema específico, que pode ser na máquina de algum aluno ou de alguma aluna, a gente pode fazer as oficinas. Então eu gosto sempre tem um tutorial que eu gosto sempre de recomendar, e que eu, de maneira muito, digamos assim, pretensiosa, né, chamo de kit Creteu, né, que é a gente preparar um pendrive com uma instalação. Eu naturalmente uso o Debian para isso, mas pode usar qualquer distribuição, mas de uma instalação que fique lá no pendrive para a gente poder usar como ferramenta de trabalho. Hoje mesmo eu estou aqui com um notebook de um colega de trabalho que disse: olha, o computador liga, mas ele não entra, não sai, e essas coisas todas, né? E aí eu fui
justamente para averiguar o que estava acontecendo, peguei o meu kit Cretil. Então, um pendrive que eu tenho lá, um Debian instalado, né? E eu pluguei o pendrive lá na porta USB, liguei o PC e já apareceu o Groove, foi de boa, dei boot no meu Debian para analisar o que estava acontecendo no PC, né? E aí eu descobri que ainda não resolvi, né? Até porque no HD tem os arquivos daquele sistema operacional chamado janelão, né? Aquele da tela azul, aquele que pega vírus e tudo mais. E eu descobri que o bootloader dele não está lá, sabe lá por que diabo de razão, né? Então não sei consertar, porque parece que para consertar precisa da mídia de instalação do Windows, segundo as pesquisas que eu fiz. Mas fiquei contente porque o computador, achei que o cara estava com o computador com um problema e não está, né? O computador está em perfeito estado de funcionamento. Então, a ideia de se fazer esse kit Cretil é justamente para servir como uma ferramenta para se trabalhar o próprio equipamento ou outro equipamento qualquer que tenha algum problema que o próprio sistema não dê conta de resolver porque não está iniciando o sistema, porque está dando algum problema nesta linha, né? Eu vou e sempre gosto de passar algum tipo de exercício para a gente fazer, lição de casa, fazer os experimentos, porque é isso que traz, né, a dúvida de maneira mais forte e também para ficar muito claro que na minha forma de pensar a aprendizagem, né, tudo bem, você acompanhando as aulas aqui, eu imagino que você consiga entender o que eu falo, mas não basta, né? Não basta entender, né? Para que a gente de fato solidifique o conhecimento, a gente assiste uma aula, entende alguma coisa, mas a gente precisa pôr a mão na massa mesmo. Por quê? Porque na hora que põe a mão na massa é que surge, não, mas peraí, isso aí não ficou claro lá na explicação. Ele não falou isso lá na explicação. Que diabo é isso, né? Ou eu entendi assim, mas na hora que eu vou fazer eu vejo que não é bem assim. Então, fazer os exercícios, fazer as atividades é fundamental para você, de fato, adquirir esse expertise que eu tenho aqui no curso como objetivo, né? Então, prepara aí, tem sábado e domingo, tem da meia-noite às 6, né? Enfim, dá um jeito aí na tua agenda para você conseguir esses tempos aí para você poder se dedicar. Se dedicando, eu sou pretensioso o suficiente para dizer que eu garanto que consigo mudar a sua forma de enxergar essas coisas, né? A experiência, e aqui a gente tem algumas pessoas que já nos acompanham há algum tempo, que já fizeram o curso, elas podem dar o depoimento aí se isso é verdadeiro ou não, quando elas acharem, e se acharem que se faça necessário, né? Eu sou pretensioso de dizer que se você acompanha o curso, não é porque sou eu, né? Se você acompanhar qualquer professor que tenha conhecimento sobre o sistema e que transmita isso de maneira clara, né? Se você se dedicar, você de fato terá a sua vida modificada. Você vai passar a enxergar o sistema de uma forma. E pior, não vai ser só o GNU, né? Você vai enxergar qualquer sistema, qualquer coisa envolvendo computação de uma forma mais clara, né? E isso vai possibilitar que você vá aí até onde você deseja ir, né? Essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia de curso, né? E é isso que eu tinha a dizer aqui como apresentação daquilo que nós vamos falar.